superar as dores vividas? Sim, isso mesmo. Hoje no nosso podcast vamos falar de dores, de superação. Porque na minha vida, na sua vida, na vida de todo ser humano, a gente coleciona sucessos, conquistas, superações, vitórias, mas a gente também se depara ao longo da trajetória com dores, com quedas, com perdas, com fracassos. E normalmente, na hora que a gente vai contar a nossa história, a gente tende a colocar para debaixo do tapete tudo aquilo que não deu certo, que gerou dor, que trouxe uma sensação de fracasso. Mas será que esse é realmente a forma melhor da gente lidar com as nossas dores? Será que existe uma outra forma de superá-las? E é sobre isso que eu, Kátia Morbis, que trabalho com mentorias, com treinamentos e que já passei por muitos momentos dolorosos nessa vida e que estou aprendendo a dividir com as pessoas os meus fracassos, vou conversar com a minha parceira de podcast, a Patrícia Tomás, mentora, terapeuta, consteladora. E eu quero começar te perguntando, Paty, como superar as dores vividas? Como superar as dores vividas? Kátia, eu acho que o movimento, a postura ideal não é nem de superar. Primeiro assim, dores vividas, fracasso, isso tudo é algo que a gente não aprende a olhar para isso tudo. Nós aprendemos a reprimir. Nós nem aprendemos a lidar com as nossas emoções. Isso é feio. Não sente raiva, que vergonha. Você é muito agressiva, você é tímida. E tudo que a gente entende com uma postura não aceita, a gente quer jogar para debaixo do tapete. Eu fico muito atenta com essa postura de superar, porque por trás dela pode estar uma sabotagem de você querer colocar debaixo do tapete, não olhar para a dor e seguir adiante. Então, de novo, nós não fomos treinadas para olhar para as dores e para perceber que por meio das dores, ali está a nossa grande força. Imagine que aquilo que você considera o fracasso é a mola propulsora para você ir para um estágio muito além de onde você estava caminhando antes. Eu lembrei agora, eu vou contar para vocês um case, de uma constelada. Nessa constelação familiar, o tema era: não me sinto merecedora para receber pelo meu trabalho, para cobrar, para dar o valor digno ao meu trabalho. Então, imagine que ela também é uma terapeuta de muitos anos e não conseguia receber por isso. O que tinha por trás disso tudo? Tinha uma dor tão profunda com o pai dela, porque ela olhava para o pai e ela só via o fracasso do pai. Porque o pai foi à falência quando ela era muito jovem, e muito jovem ela sentiu a dificuldade de perder tudo, de passar necessidade, viu mãe, viu pai, viu toda a tristeza, e ela comprou uma dor muito grande com esse fracasso. Então ela não conseguia olhar para o pai, ela só olhava para o fracasso. O que ela repetia inconscientemente na vida dela? O fracasso na vida dela. E como ela rejeitava e julgava muito esse pai, ela estava num pacto de vingança. Pai, já que você fracassou, eu também vou fracassar, porque aí eu vou provar que você não deu certo. Olha que profundo isso. Isso é muito profundo. E nós estamos em movimentos de atestando fracassos e não olhando que ali estava a força. Quando a gente conseguiu, por meio da constelação, mostrar para ela que ali estava a grande chave, a grande virada, porque a maior riqueza surgiu naquele momento. A união da família. Os novos caminhos que esse sistema tomou. A liberdade que esse sistema conseguiu, que antes não conseguiria, porque estava presa a toda aquela empresa que fracassou. Então, quando a gente olha para os nossos fracassos e percebe que ali estão as grandes forças do nosso sistema familiar, da nossa superação, então a gente para de buscar a superação ou colocar debaixo do tapete para ressignificar as nossas dores. Olhar para essas dores, aprender com elas, aceitar as dores, dar um novo sentido e levar adiante como força. E aí eu acredito que para complementar isso, eu começaria dizendo que precisamos ressignificar a palavra fracasso. Porque às vezes, aquilo que julgamos ser o nosso grande fracasso na vida, nada mais é do que a nossa maior vitória. Porque talvez
nós nos sintamos fracassados naqueles lugares, naqueles momentos, naquelas áreas da vida onde tudo parece ser muito mais desafiador. Tudo aquilo que eu faço com muita facilidade, dificilmente eu fracasso. Mas aonde eu projeto os meus maiores sonhos, aonde eu projeto minhas maiores ambições, aonde eu tenho meus maiores desejos, significa que ali também talvez estejam os meus maiores desafios e ali esteja a minha maior superação. Mas quando eu simplesmente entendo que qualquer dificuldade, qualquer desafio se transforma num grande fracasso, é muito possível que eu possa me sabotar e existe uma diferença entre desistir e fracassar. E aí eu nem fracasso, porque eu desisto antes de tentar, de ir até o final. Então, acho que é ressignificar o fracasso. Por quê? Porque é fracasso para quem? É fracasso por quê? Significa que você nunca vai conseguir na vida? Então, vamos pegar um caso da falência, como você disse. Tá, você faliu uma vez. Mas quando a gente vai olhar para as grandes empresas inovadoras, quando a gente vai para o berço do Vale do Silício, onde estão as grandes empresas de inovação e de tecnologia, lá eles têm uma mentalidade que é muito legal quando você fracassa. Não é que seja muito legal. Quando alguém chega lá e ele já faliu diversas vezes em diferentes empresas, isso é considerado como algo positivo. Por quê? Dificilmente alguém que faliu uma vez por uma razão vai falir a segunda vez pela mesma razão. Ou seja, existe um aprendizado naquela falência gigantesco. Então, eles consideram que pessoas que faliram foi porque já foram para a arena, já lutaram, já sobreviveram, já superaram, já aprenderam. Enquanto aquelas pessoas que nunca faliram, talvez estejam com tanto medo de errar que talvez nem estejam entrando em ação. E se a gente pegar alguns exemplos do que você está dizendo, o próprio Steve Jobs. Ele precisou fracassar nas primeiras empresas para daí ele ir para o caminho da alma dele, que foi abrir a Apple. Elton John, esses dias eu estava assistindo o filme do Elton John. Quantos nãos ele recebeu de gravadoras até ele conseguir emplacar? A apresentadora Oprah e tantos outros que a gente vai vendo ao nosso redor, né? E eu acho lindo isso, porque as pessoas que mostram esse valor do fracasso, o fracasso ele tem um valor. Ele te fortalece, ele te traz um alinhamento e normalmente essas pessoas são as que vão romper padrões, porque elas não estão indo pelo caminho conhecido e elas compram esse risco de ser inovadoras, ousadas, de mudar, quebrar padrões, de criar algo que nunca ninguém pensou. E para você fazer isso tudo, a gente precisa sair da caixinha. Então, o risco de fracassar é um pouco mais elevado, porque você está vivenciando a ousadia, o novo, o inovador. E se a gente quer um mundo diferente, a gente tem que começar com esse mundo diferente dentro de nós, sendo esse agente de transformação. Eu acho isso muito lindo no buscador. Nós somos muito buscadoras. Eu sei que quem está assistindo, a gente se identifica muito com isso. O que é o buscador que a gente vê no olhar sistêmico? É aquela pessoa que é chamada de ovelha negra, ovelha de luz, que ela vai fazer diferente do que todo mundo está fazendo. E ela é o agente de cura do seu sistema familiar. Então, todos estão fazendo de uma forma e ela vai lá e mostra que tem uma forma ainda mais saudável, ou melhor, ou diferenciada para ser feito. Isso é um movimento de cura, isso é um movimento profundo. Então, hoje o que a gente está falando aqui é ressignificar o fracasso ou as dores com um olhar muito atento o quanto isso é grandioso, o quanto isso pode abrir portas e movimentos na sua vida e na vida das pessoas ao seu redor muito maiores e melhores do que antes. Quando a gente fala do buscador, é muito próximo ao conceito de inovação. Também pegando um conceito lá do Vale do Silício, quando eles falam sobre inovar, eles têm um conceito que chama errar rápido, que é o fail fast. O que significa isso? Quando você vai colocar um aparelho tecnológico, por exemplo, você vai lançar um telefone, né? Você tem um programa operacional. Você esperar ele ficar perfeito para lançar, talvez você vá demorar 1 ano para lançar esse aparelho e você vai perder o timing do mercado. Então, o que eles dizem? Você lança a versão beta, né, que a gente chama aquela versão inicial,
e testa. E aí vai ter um monte de coisa que vai dar errado. Aí você vai lá, corrige aqueles erros e lança a segunda versão. E assim funcionam os aplicativos. Quantas vezes a gente recebe aquela mensagem? Pode atualizar o aplicativo, tem tais e tais e tais erros corrigidos. Isso é o errar rápido. Se a gente trouxesse esse conceito para a nossa vida, você já imaginou que interessante seria, Paty? Porque a gente estaria em movimento, em ação. Vamos lá, fazemos algo, não dá certo, você já volta, já corrige a rota, já tenta de novo, e você já volta e já corrige a rota e tenta de novo. E isso serviria não só para a área profissional, né? Porque talvez seja fácil da gente pensar isso em atuação quando a gente é empreendedor, ou quando a gente é empresário, ou quando a gente está no mercado de trabalho. Mas vamos levar isso para a nossa vida emocional, quando você não acolhe uma emoção e você percebe que ao resistir, olhar para essa emoção, aquilo acaba ganhando um tamanho desproporcional, né? Às vezes uma tristeza da infância que você não quer olhar, não quer ver, às vezes uma dor, um trauma de infância. Eu atendo muita gente nos processos de mentorias que tem medo de falar em público. E 90% das vezes esse medo vem de um trauma vivido na infância, da qual a pessoa não gosta de falar, não gosta de lembrar, não gosta de citar, não gosta de trazer. Aí lá no meio do processo isso aparece. Você veja, é uma dor que foi vivida na infância, que é levada para debaixo do tapete, mas que ela se transforma numa proporção gigantesca, porque essa pessoa na vida adulta tem uma dificuldade de falar em público, de se posicionar, de palestrar, de se posicionar numa reunião, porque é uma dor que não foi vivida, não foi olhada, é uma dor que foi ignorada. Então, quando a gente fala do errar rápido no mercado corporativo, no mundo da profissão, talvez seja fácil de entender o conceito. Mas como seria se a gente trouxesse esse conceito de errar rápido para a nossa vida emocional, para os nossos traumas, para os nossos relacionamentos amorosos que não dão certo? Para os nossos relacionamentos, às vezes você foi agressivo, falou que não devia, agiu de forma intempestiva e você não quer nem lembrar porque você tem vergonha de lembrar e você não tenta de novo. Então, eu acho que é um conceito muito legal da gente trazer para esse tema das dores. Errar rápido e tentar de novo. E quantas vezes foram necessárias? Tem uma frase do Juan Garriga que ele diz assim: os melhores terapeutas são os golpes da vida. Um golpe da vida, voltar a reencontrar o teu caminho, reconectar com a tua essência. Isso faz uma transformação tão grande. E são justamente nos golpes que a vida nos traz que a gente tem a oportunidade de encontrar a nossa força, o nosso lugar, o nosso movimento de transformação e sermos fonte de inspiração para outras pessoas. Nós estamos o tempo todo lapidando dentro de nós e fazendo esse movimento ao nosso redor. E eu lembrei agora do tempo que eu estive na Índia. E tem um movimento dessa filosofia hindu que é tão sábio e tão belo, que é de incluir absolutamente tudo, que é o que a gente faz no processo terapêutico, incluir tudo, tuas partes sombrias e as tuas luzes. Então, o movimento que é o quê? Você unir as suas mãos em frente ao coração e fazer uma reverência a outra pessoa dizendo namastê. E essa palavra em sânscrito, o que ela representa? Quando eu me reverencio a você, eu reconheço a sua divindade. E quando eu reconheço a sua divindade, eu também reconheço a sua humanidade. Eu também vejo que, assim como eu, você tem luzes e sombras, que você também tem as suas dores, que você também traz a sua história. Mas quando eu me reverencio a você, a gente se coloca de igual para igual. E a gente tem uma mania de entrar no vitimismo, ou entrar em movimentos de sabotagem, de ficar ali, se flagelizando, se machucando mais ainda, que é o quê? Isso só acontece comigo. Só eu tenho essa história. Só eu vivi essa dor. Não, porque meus pais são complicados, porque a minha família é assim. Gente, nós estamos no movimento de olhar para isso tudo com maturidade e reconhecer que cada um carrega em si o dom de ser capaz, as suas dores, de poder escrever sua história. Há pessoas com destinos mais difíceis, mas todos nós temos dores, temos movimentos de fracasso e, quem sabe, não mais chamar de fracasso, mas de possibilidades de transformação e vitórias. Então, para onde você está olhando? Será que ao invés de não querer olhar para a dor, você pode hoje olhar para a dor?
Olhar para a dor mesmo. Olhar, entrar em contato com isso, com essa raiva escondida, com o sentimento que você não quer enxergar que você tem, com o movimento teu que você acha que está no outro, mas está em você, mas fazer a sua grande mudança. Porque aí a gente está com a chave, né? A chave dourada da nossa liberdade e da nossa transformação. E eu acho incrível que quando a gente fala de dor, a gente chega num lugar da nossa história, né? Porque, sim, algumas pessoas passam por histórias mais desafiadoras, traumas mais dolorosos, mas é ali que se esconde o nosso propósito. E eu acho que quando a gente fala hoje em dia, né, nesse novo mundo, nessa nova era, as pessoas estão tão em busca do sentido, do propósito, ele nunca vem muito longe dos lugares das nossas dores e das nossas superações. Eu entendo que o propósito é um lugar onde, naquele deserto que você viveu, naquela dor que você vivenciou, naqueles desafios que você teve que superar, naquelas circunstâncias que você vivenciou, existe um poder de você se colocar no lugar do outro e entender as dores do outro que te empoderam para que você haja naquele lugar com muito mais força. E eu acredito que isso é meio endereçado a cada pessoa para ser o seu propósito. Deixa eu dar um exemplo para ficar mais claro. Se você nunca vivenciou problemas financeiros de falência, como que você vai entender a dor do outro que está passando por dificuldade financeira? É mais desafiador. Mas se você é uma pessoa que vivenciou na prática, que já perdeu coisas, que já teve que contar ali o dinheiro, que já teve grandes somas de dívida, você talvez vai entender a dor do outro e talvez o seu propósito seja ensinar finanças para o mundo, trabalhar a mentalidade financeira das pessoas, ajudá-las a resgatar a potência financeira que existe. A mesma coisa a gente vê, às vezes, em pessoas que viveram traumas dolorosos, familiares, vivências familiares, casos de violência, depois acabam se tornando pessoas que são muito referência, autoridade para ajudar outras pessoas a saírem daqueles lugares. Por quê? Porque quando a gente integra as dores, supera as dores, vive as dores, aceita as dores e aprende a superar e a lidar com essas dores, isso nos capacita e acaba inspirando que outras pessoas vejam em nós modelos de inspiração. Isso, perfeito. E nós podemos ser justamente com a nossa humanidade, com aquilo que a gente quer esconder. Mas eu também queria dizer algo que, assim, ó, não corra o risco de querer ser a salvadora, de querer salvar todo mundo, então agora eu vou carregar as minhas dores, eu vou carregar as dores dos outros. Os filhos fazem muito isso. Quem são os filhos? Somos nós, eu, você. A gente quer carregar a dor de pai, a gente quer carregar a dor de mãe, a gente quer carregar a dor do sistema. E quando nós estamos nesse movimento de querer salvar as pessoas, porque a gente olha a fragilidade do outro e fala, não, por tanto amor, eu dou conta e eu carrego por ela. Esse não é um local saudável, esse é um local onde você adoece. Esse não é o teu local de força, é o local onde a prosperidade não acontece. Quando eu trabalho com os grupos de mulheres nas mentorias, é muito comum a gente perceber que desde muito criança, elas já compraram dores de pai e mãe. E muitas vezes elas se colocaram nesse triângulo entre pai e mãe. Então as dores, a gente tem que tomar esse cuidado porque elas também são chamariz de demonstração de amor genuína, assim, aquela demonstração, aquela criança faz de tudo para ganhar aquele amor. Eu vou contar um case, posso contar um case? Claro. Vou contar um case de um trabalho terapêutico. Essa cliente, quando ela chegou, ela tinha acabado de perder um bebezinho. Né? E quando a mãe perde o bebê muito cedo, até ali os 3, 4 meses, é até mais difícil de integrar do que uma mãe que perde depois de uma gestação mais avançada. Isso quem falou uma vez foi o constelador Juan Garriga, num treinamento nosso, e fez muito sentido, e eu consigo ver isso muito na prática. Olha que interessante. Por quê? Porque quando você perde logo no início da gravidez, muitas vezes o que a mãe faz, isso que a gente está falando, joga para debaixo do tapete, nada aconteceu, não, foram poucas semanas, vida que segue, e ela não percebe aquela dor profunda na alma familiar, e alguém virá como a salvadora desse sistema para poder mostrar e apontar essa dor. Quem estava fazendo isso? Quando ela chegou, então, ela me contou a história do que tinha acontecido. Eu falei, como você está? E ela me respondeu, olha, eu estou tão surpresa, porque eu estou tão bem.
E isso já me acendeu um alerta. Será que está tão bem mesmo? E quando a gente foi trabalhando o processo terapêutico, quem mais estava sentindo, e a gente viu isso na constelação, é a filhinha mais velha de 3 aninhos. Como que a gente conseguiu perceber isso? Com sintomas muito simples, como, por exemplo, ela não conseguia urinar. Ela estava com dificuldade, porque ela não estava conseguindo nem desaguar, relaxar, deixar ir. Ela estava tensa, ela estava segurando uma dor. E quando nós trabalhamos em todo o processo terapêutico de integrar, de olhar para esse bebê, demos um nome ao bebê, ela escolheu o nome, Gabriel. E a gente fez todo um processo, aí veio o choro, veio o luto, veio tudo aquilo que estava escondido e que precisava ver. Porque senão ela ia carregar essa dor, essa ausência, essa exclusão por uma vida inteira, até que viesse um sintoma mais forte do que só a dificuldade da criança, né, da filhinha, para mostrar isso tudo. E quando nós fizemos todo esse processo, ela foi para casa, ainda estava muito sensível, a gente trabalhou muito isso. Eu trabalhei o que ela fazer depois da constelação, mas horas depois ela me escreveu e ela falou: você não vai acreditar. Eu cheguei em casa e eu fiz o que você me pediu. Eu chamei minha filhinha de 3 anos, que ela achava que nem estava sentindo e nem estava entendendo nada. Eu contei para ela o que aconteceu, eu falei do Gabriel e ela chorou por mais de 1 hora sem parar. Resultado disso, quando ela volta agora, um mês depois, a filhinha já não tem mais o problema com o xixi, já consegue ir para o banheiro sozinha, já está bem mais amadurecida. E ela desenhou, ela fez um desenho. E ela mostrou e falou: mamãe, essa aqui sou eu, esse aqui é meu irmãozinho Gabriel. E olha como ele está sorrindo, ele está feliz. E aí ela ficou tão feliz com isso tudo que ela pediu para pôr na porta da geladeira. Gente, esse caso é real. Eu posso mostrar até aqui a imagem do desenho, porque eu quis ver, porque isso é muito lindo para o meu coração também, que como terapeutas a gente quer ver e a gente trabalha para ver a cura. O que é a cura disso? A dor existe, mas eu preciso aprender a lidar com essa dor. E não é não olhar para a dor, é integrar essa dor, porque daqui, veio a riqueza. O relacionamento dela com a filhinha, com a família muda e tem um novo integrante. Ele precisa e pode pertencer. Exatamente. Acho que o resumo aqui, sempre a gente entender assim, nenhuma dor existe na sua vida para ser ignorada. Ela existe para realmente ser vivida e vivida intensamente até que ela encontre o seu lugar. E se você está gostando desse tema, você pode curtir, comentar, compartilhar, se inscrever nos nossos canais. E, Paty, o nome do nosso podcast é Despertar, porque aqui a gente não fala só da dor. A gente também dá algumas dicas do que você pode fazer. Se, de repente, ouvindo aqui o nosso papo, você já está percebendo, nossa, tem algo que eu preciso olhar na minha vida, já deu aquela coisa que você já engoliu um choro aí, já sentiu algo que o olhinho, né, encheu de lágrimas. Qual é a tua dica para alguém que está percebendo que tem uma dor na sua vida, que foi meio que deixadinha de lado e agora está na hora de enfrentá-la, de olhar? A dica principal é sair da postura de vítima. Na postura de vítima, a gente não consegue trabalhar as dores, a gente terceiriza as dores, a gente está sempre culpando e olhando, céus, vida, a fulana fez isso, o ciclano não faz isso, e sempre o olhar é para fora. Então sair da postura de vítima, ser amável e olhar para a tua história. Verdadeiramente, sem medo, perceber. Será que você criou uma armadura e uma defesa? E tudo bem se você criou, foi necessário em alguma etapa da tua vida. Porém, hoje, com maturidade, você consegue olhar para isso tudo? Ou você pode buscar um profissional, um terapeuta, uma mentoria que te ajude a olhar para essas dores, que te ajude a tirar essa armadura e atravessar o deserto. Né? Eu gosto de olhar para a dor com esse movimento. A gente precisa entrar em contato com isso, é um deserto mesmo, às vezes até árido, mas a gente atravessa ele para a gente começar a fazer o plantio. E aí uma colheita. E isso tudo com o movimento de ser amorosa, ser compassiva, mas ser amorosa com a sua história também. Não é você carregar a dor de ninguém. Então, é não ser vítima, ser amorosa com você, mas deixar com o outro o que é do outro. A gente está sempre o tempo todo carregando. Então, olhar para a dor, olha para a tua dor, olha para o teu movimento. Aprenda a transformar a sua dor
e deixa com o outro a dor do outro, porque isso é aprendizado, é ferramenta de cura, de crescimento e de transformação para o outro. Às vezes a gente se culpa, né? Mas eu não vou ajudar o outro. A gente pode ajudar, mas tudo tem um limite para a gente ajudar. Quando a gente entra em querer salvar o outro, você está dificultando o outro também na sua transformação. Você estava falando aqui, eu lembrei de uma frase que quando eu estudei neurociência com um reitor de uma universidade lá de Orlando, ele fala uma frase que me marcou muito e eu acho que tem tudo a ver com esse nosso momento, esse nosso bate-papo. Enquanto você não curar as suas feridas, você vai sangrar em quem não te feriu. Olha que poderoso. Existem algumas dores na nossa vida que às vezes a gente nem lembra que elas existem. A gente tá ela quietinha ali, mas elas ainda sangram, né? Elas sangram na gente. E aí você não está com vontade de olhar para elas, mas sabe o que vai acontecer na sua vida? Você provavelmente vai sangrar esta ferida em quem não é o responsável por ela. Então, você tem uma dor na sua infância por algo que o seu pai fez com você. Você provavelmente vai respingar a sua raiva, essa dor mal resolvida, em alguém que tem um comportamento parecido com o do seu pai, mas que às vezes nem fez algo que justifique você extravasar aquela dor, mas vai respingar em outras pessoas. Então, quando eu vejo pessoas muito reativas, que estão sempre atacando na ânsia de se defender, eu sempre penso que ali tem uma ferida, tem uma dor para ser curada, para ser vivida. E a mesma coisa eu acho que funciona muito para você. Aonde você estiver tendo reações que são intempestivas ou que você está percebendo que elas são desproporcionais. Alguém falou algo, mas aquilo te tirou do sério, despertou o seu monstro. É um sinal de alerta. É um sinal de que ali existe alguma dor para você olhar internamente, fazer uma pesquisa dentro de você, porque essa ferida que está sangrando, você está respingando em quem não te feriu, em quem não é o responsável pela ferida. Então, acho que aqui, complemento o que a Paty falou, sempre é um exercício de autorresponsabilidade, de não se vitimizar e de assumir a parte que lhe cabe, porque a ferida é sua. Imagina que ali no teu coração tem a faca ali, né? A espada, né? Essa é a dor que a gente sente, né? E depois isso, quando a gente não trabalha, vai até gerando mais sofrimento. Não olhar para isso. Tenta assim, não vou olhar para isso, deixa isso para lá, não quero trabalhar isso agora. Não faz disso o movimento de retirar essa espada. A espada continua lá e você continua sangrando. E grande parte das pessoas estão inconscientes de suas dores, de suas forças, de seus processos de transformação, carregando aquela espada por toda uma vida. Então, o processo de você olhar para isso, retirar, curar, cicatrizar, e essa cicatriz ser tão simbólica a ponto de você perceber que quando você cura uma dor, você permite que as suas qualidades divinas venham à tona. Então, aí é uma grande diferença. E aí é o processo que, assim, não é mais você ficar brigando, guerreando com o dragão, mas é você cavalgar em cima do dragão. Tem muita diferença isso. E sobre essa coisa a faca está no coração, eu gosto muito de trazer uma palavra que a gente usa, mas não percebe o significado, que é quando a gente está ressentido com alguma coisa. E o que é o ressentir? É o sentir repetidas vezes. Quantas dores da nossa vida que não estão sendo olhadas e a gente sente todos os dias um pouquinho aquela dor. E olha que curioso, a gente faz isso imaginando que não está olhando para a dor porque não quer olhar para ela. E de forma inconsciente a gente sente todos os dias um pouquinho. Só que isso vai nos tornando pessoas ressentidas, muitas vezes amarguradas. E aí a gente não usa esta palavra, mas aí a gente desconta na alimentação uma busca compulsiva por doces, porque a vida está tão amarga que precisa adoçar. Então, a gente começa a viver em outros lugares, outras buscas. Por quê? Porque simplesmente não estamos olhando para dentro, para olhar para aquela dor, para dar um novo significado, né? A gente está falando muito sobre ressignificar a dor. Eu gosto muito de trazer esse nome, porque eu acho que é isso. A dor não vai sair dali, você não vai mudar o passado. Não é que vai acontecer algo diferente para você se livrar daquela dor. Mas você vai olhar para tudo aquilo que você viveu com um outro olhar
dando um novo significado, trazendo um novo sentido, trazendo um novo propósito para aquela dor. E aquilo vai fazer aquela ferida que sangrava virar só uma cicatriz, que você vai apresentar ao longo de toda a vida, mas não vai mais sangrar. Excesso de comida, excesso de trabalho, excesso de pensamento, excesso do fazer, tudo para esconder o vazio e o modo sobrevivência, tudo no modo sobrevivência, que é o modo da dor, que é quando as dores estão mal resolvidas dentro de nós. Curar as dores é ir para a vida, é viver a vida, a abundância, a plenitude, o amor saudável, a prosperidade. Então, a frase final que eu deixo aqui, que eu sei que o nosso tempo já está chegando ao final, essa hora é a hora do desapego, então deixa seu recadinho aí pra gente, né? Curte bastante esse vídeo, compartilhe. Mas a frase final que eu gostaria de deixar verdadeiramente para você é que assim, eu tenho as minhas dores também. Kátia tem as delas, você tem as suas, mas nós podemos ser a inspiração, principalmente para a nossa história. E quando nós somos a fonte de inspiração para a nossa história, olhando, honrando isso tudo, transformando isso tudo, nós estamos deixando um lindo legado para todos os nossos descendentes. Porque essas dores mal resolvidas hoje, alguém vai precisar olhar para ela. Então, se a gente consegue fazer isso, né, no nosso movimento, de ser a nossa transformação, de ser esse caminho que é só nosso, a gente está abrindo um novo caminho para o nosso futuro, para a nossa eu do futuro e para os nossos descendentes. Então, esse é o convite que eu deixo aqui, já encerrando o nosso podcast. E eu vou terminar com uma única frase de um professor de psicologia positiva da Universidade de Harvard, o Tal Ben-Shahar, que ele fala uma frase um pouquinho sobre o fracasso, que eu comecei lá falando, né, que muitas das nossas dores nós consideramos fracassos. E ele diz o seguinte: é preciso aprender a fracassar ou fracassaremos em nossa aprendizagem. Ou seja, olhe para a sua dor, ressignifique, supere, porque se você não fizer isso, muito provavelmente ela vai engolir você e você vai fracassar na sua aprendizagem e na sua evolução. Espero que tenha feito sentido, que tenha trazido muitos caminhos. Curte, comenta, compartilha, deixa seu like e se inscreve no canal e a gente te espera no próximo podcast, né? Beijo, até lá. Beijo.